Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe poderosamente. Estamos em jejum, último jejum do ano. Abrimos às 19, vamos até às 7 horas da manhã desse sábado agora. E domingo, né, a gente já começa aí a nossa vigília, último culto do ano, momento mais aguardado dos últimos meses. Vamos fechar com chave de ouro, declarando a palavra profética ainda em 2023 e entrando em 2024 para a palavra profética de 2024, abrindo portas, ligando vitórias, determinando o nosso sucesso no nome de Jesus. Entra comigo no jejum. Eu sei que já é 10 horas da noite, nós abrimos às 7, mas se você não abriu o seu jejum, é melhor começar aí atrasado do que nem começar. E dedica essas horas ao Senhor até amanhã cedo, separa um período de oração na madrugada. Se você vier aqui ao templo em São Miguel Paulista, a igreja vai estar aberta, a igreja está aberta, né? Está aberta. Agora tem um casal de obreiros no altar orando, começou agora às 22, vai até às 23, e assim por diante. Eu vou para o altar às 2 da manhã, às 2 da madrugada, e só entregamos o trabalho lá às 7 da manhã, das 6 às 7. E depois o evangelismo, e à noite, você sabe, amanhã à noite tem o culto dos jovens heróis, e domingo à noite o nosso culto da virada. Graças a Deus, nós vamos fechar o ano com chave de ouro, um testemunho de vitórias. Gente, eu ouvi um testemunho domingo passado, de um jovem, 20 anos de idade, que no ano passado, nesse propósito, na mesma época, Deus abençoou e lhe deu o seu primeiro emprego. Nunca tinha trabalhado e me lembro desse testemunho, que foi um emprego assim poderoso. Por ser o primeiro emprego, já começou com um cargo que não é um cargo de iniciante. E com um salário que também não é um salário de iniciante. Já começou assim muito bem. E um ano passou, e agora na mesma época, no mesmo propósito, na semana passada, dentro do propósito que nós estamos fazendo, eu contava esse domingo na igreja, um rapaz, Deus abençoou, e ele comprou um apartamento. A mãe brincava e dizia assim, junto com o esposo, né? Meu filho vai me tirar do aluguel. Olha que bênção. Graças a Deus. E eu, ouvindo o testemunho dele para a igreja, eu dizia assim, gente, não tem explicação. Não tem explicação. É a bênção de Deus. Isso não é normal. O primeiro emprego com o salário que ele tem não é normal. Só pode ter sido Deus. É Deus que dá ao homem sabedoria, é Deus que dá ao jovem sabedoria, é o Deus que dá ao jovem visão. Está escrito? É o Espírito de Deus que faz a diferença na vida de uma pessoa. E ele se manteve lá o ano inteiro, empregado, com um bom salário, é dizimista, é fiel, e agora está fechando o ano com a chave da casa própria. Com a chave da casa, está saindo do aluguel. E está levando aí a família, o pai, a mãe, a irmã caçula, estão indo para o apartamento, para a casa própria, graças a Deus. É Deus, e que Deus opere esses milagres na sua vida também. E veja, né, na penúltima semana do ano, quando muitos já deram o ano por encerrado, Deus faz isso. E nada impede do Senhor fazer de hoje para amanhã. Nada impede de você entrar o ano também, já conquistando nos primeiros dias, graças a Deus. Agora, deixa eu ler algo com você, que eu penso que faz toda a diferença na vida das pessoas que estão com Jesus, das pessoas que receberam Jesus, das pessoas que trouxeram Jesus para a sua vida. Se você trouxe Jesus para a sua vida, se você recebeu Jesus no seu coração, se você colocou Jesus na sua vida, fique atento ao que eu vou ler agora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa.
Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas e depois enxugou com os cabelos. Também começou a molhar, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, ele não falou em voz alta, ele pensou: se esse homem, Jesus, fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão. Jesus leu os pensamentos dele. Eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E no versículo 50, Jesus disse a ela: sua fé a salvou, vá em paz. Jesus estava na casa de Simão. Foi convidado por ele. Mas não foi tratado com a devida honra e com o devido respeito. Não era um costume deles receber os seus convidados com água para lavar os pés? Não era um costume receber as pessoas queridas, amigos, irmãos, pessoas queridas, com um beijo? Mas ele não fez isso. Não era um costume deles ungir as pessoas com óleo quando chegavam nas suas casas? Mas ele não fez isso. Me parece que Jesus, embora tenha sido convidado, estava lá. Ô Jesus, fica aí. Que bom que o senhor veio. Acha uma cadeira, senta aí. Mas uma mulher, uma pecadora, e o pecado dela, pelo jeito, era bem conhecido, Simão sabia exatamente qual era o pecado dela. Entrou lá de intrometida, não foi convidada. O Simão não deixaria que ela o tocasse, e muitos também não, porque ela era uma pecadora. Veio por trás de Jesus, chorando muito, acabou molhando os seus pés com as lágrimas, enxugando com os cabelos, beijando os pés e ungindo os pés com perfume. Bem, o Simão foi logo condenando a mulher, mas Jesus falou: não. Ela muito amou. Mulher, seus pecados estão perdoados. Veja como às vezes as atitudes falam mais do que palavras. As atitudes daquela mulher, o choro e a atitude daquela mulher não foi entendida por Simão, mas foi entendida por Jesus. Foi uma oração sem palavras. Foi um pedido de socorro, um pedido de perdão, sem abrir a boca. Simão a condenou e criticou Jesus na sua mente, mas Jesus percebeu. E falou: não, filho, é que você não precisa muito, por isso que você não me honrou muito, mas ela precisa, né? E aí eu chamo a sua atenção para que você não seja como Simão. Jesus está na minha casa, mas você deu água para lavar os pés dele? Você lavou os pés dele? Jesus está no meu coração. Que posição que ele está
no seu coração? Você colocou ele sentado aí num canto, junto com um monte de coisas que também está no coração? Ir à igreja, orar, tratar as coisas espirituais, tratar Jesus, tratar a fé como... Fica aí, Senhor. Porque a gente adora dizer, Jesus está no meu coração. Mas e que posição? Porque o coração tem muitas posições. Tem posições de destaque, de importância, e tem posições... O coração, às vezes, ele tem lugares de gente de raiva. Tem lugar reservado para raiva. Tem gente que está no cantinho da raiva, tem gente que está no cantinho do ódio, tem gente que está no cantinho da indiferença, tem gente que está tudo junto e misturado, e tem gente que está no canto no lugar da honra, no pedestal, onde Jesus está. Veja que Simão convidou Jesus, e Jesus foi, porque se convidar ele vai, mas ele estava lá, em qualquer lugar. Chamou Jesus para a casa dele, mas não foi abençoado na própria casa. Uma mulher intrometida, que nem era para estar ali, foi. Não coloque Jesus na sua casa por colocar e deixar ele jogado aí no canto. Chame Jesus para sua casa, chame Jesus para sua vida, mas lembre-se de beijar os seus pés, de lavar e beijar os seus pés, de beijar o seu rosto, de ungí-lo e de beijá-lo e de dar-lhe um lugar de honra. Termina 2023 tirando Jesus do canto e colocando um lugar de honra. Veja que a mulher que tinha tantos pecados foi salva, e o Simão, seja salvo você também. Bispo, eu tenho muitos pecados. Ela tinha também, e todo mundo conhecia. Senhor Deus e Pai, que essas pessoas terminem um ano, se é para ser como a mulher ou Simão, que seja como ela. Perdoa os pecados, salva os necessitados. Quem muito precisa, muito ama. Quem pouco precisa, pouco ama. Esse deve ser o erro de muitos crentes, já não precisam mais. Não precisam tanto. Esse é o erro de muita gente. Ele recebe Jesus, ele é abençoado por Jesus, ocupa uma posição de destaque, e aí, por não precisar tanto, Jesus fica ali, no meio. Quando, na verdade, o lugar dele, o lugar do Senhor, tem que ser o de destaque. É possível que o Senhor esteja na vida de uma pessoa num canto? Parece que sim. É possível Jesus entrar numa casa e ficar lá num canto abençoando todo mundo, menos o dono da casa? Parece que sim. Eu peço, nos perdoe pelos nossos erros e imaturidades, pelos nossos momentos de autossuficiência, e que nós sejamos humildes como essa mulher. Beijemos o Senhor, recebamos o Senhor com honra e te coloquemos no lugar que é devido. Termina o ano no lugar mais alto da igreja, na posição mais alta da igreja, no ponto mais alto do nosso coração. Entra e ocupa o melhor lugar. Entra e ocupa o lugar de honra e de destaque. Onde essa pessoa estiver, que ela dê ao Senhor, nessa virada de ano, o lugar de destaque. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Falando em lugar de destaque, bem na hora da virada, nós vamos dar ao Senhor um lugar importante. Ele vai ocupar o lugar de destaque. Nós vamos passar a virada na igreja, tá? Alguns vão preferir colocar nesse lugar de destaque uma viagem. Uma queima de fogos lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, num restaurante chique, junto com parentes e familiares. Eu respeito, mas Jesus vai ser a casa de Deus, vai ser o nosso auge. Nós vamos terminar o ano aqui e vamos começar o ano novo aqui. Esteja conosco, você é bem-vindo. Tenha um excelente fim de ano. A gente só volta a se ver nesse programa sexta-feira que vem, já em 2024. Foi um prazer estar com você aqui em 2023, passar essas 52 semanas com você aqui nesse horário,
e que nesse novo ano seja muito melhor. Gente, Deus abençoe, um forte abraço, graça e paz.